Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou a Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para vocês que me acompanham aqui há mais tempo, sabem o quanto eu sou apaixonada por esses três temas, principalmente relacionamento e autoconhecimento. Eu acredito que tudo na vida começa com autoconhecimento. Então não é possível ter uma vida saudável quando não existe autoconhecimento. Não é possível ter um relacionamento saudável quando não existe autoconhecimento. Então tudo na vida começa com autoconhecimento. Quando eu penso nesse tema, tem várias coisas aí por trás dele. Mas hoje nós vamos falar sobre temas de relacionamento. Algumas coisas aí vinculadas a relacionamento. E o tema que eu gravei semana passada e essa semana foi a pedido de algumas pessoas em meu Instagram, que é um tema delicado, que é o tema sobre a pornografia. Uma pausa para você que ainda não curtiu, não deu seu likezinho lá no Spotify, me dizendo que você gostou desse episódio, passa lá, faz a sua avaliação. Para mim é muito importante essa avaliação para eu poder entender de que forma eu ainda posso melhorar, de que forma eu posso entregar um conteúdo ainda melhor para vocês. Mas voltando ao tema, algumas pessoas me pediram para falar sobre pornografia e o quanto a pornografia ela tem um efeito no relacionamento, um efeito negativo. Muitas vezes nós não imaginamos de que forma a pornografia ela pode destruir os relacionamentos, porque elas destroem o relacionamento. E eu não me refiro só à pornografia que é utilizada pelos homens, porque as mulheres também consomem hoje pornografia. Então eu me refiro ao mercado geral de pornografia e o quanto essa pornografia acaba prejudicando as relações. Como muitas vezes o sexo tem sido substituído pela masturbação à frente de filmes de pornografia. Carol, isso é um absurdo, não, isso é realidade. E quando a gente está na clínica, é possível acompanhar ainda mais de perto essa situação. E eu acredito que quando a gente pensa na diminuição do sexo na relação, sendo um dos principais fatores da pornografia, é triste, porque existe aí um afastamento de algo que é fundamental para o relacionamento. E eu não estou aqui no papel de julgar, porque eu entendo que a pornografia é um vício, eu entendo que a pornografia é um vício muito difícil de se vencer, mas é possível se vencer. Quem se dedica, quem realmente está ali, quem realmente se entrega ao processo. Claro, vai ter momentos que vai acabar tendo algumas recaídas, mas é necessário você olhar para a pornografia como um vício e como algo que faz mal para o relacionamento. Não é saudável a utilização da pornografia, não é saudável trocar um momento de sexo com sua esposa, com seu parceiro, por pornografia. Quando eu falo sobre esse tema, eu percebo que muitas pessoas acabam se travando por não aceitarem muito bem, por achar que é frescura, por achar que faz parte da masculinidade, mas esse tempo que eu tenho de clínica, uma das coisas que eu sempre recebo quando o casal entra nesse aspecto da pornografia é a destruição que acontece principalmente na autoestima da mulher. O quanto a mulher ela se sente destruída emocionalmente ao perceber que para muitas mulheres a pornografia é uma traição, ao perceber que estão sendo traídas pelo seu parceiro, ao perceber que estão sendo trocadas por outras mulheres. É essa percepção que muitas mulheres têm a respeito da pornografia. E quando nós vamos fazendo essa construção sobre o ser trocada, sobre a traição, um outro fator aí que também é muito importante são as expectativas que os homens acabam alimentando na performance sexual da sua parceira e que ela não vai conseguir atingir essa performance. Isso acaba trazendo uma frustração para o relacionamento, porque é muito comum que os homens esperem que a mulher ela tenha a iniciativa de uma forma muito espontânea ou até de uma forma bem parecida com o que acontece nos filmes de pornografia, mas é muito difícil para a mulher
ter essa iniciativa. Ela precisa fazer um trabalho muito grande, claro, me refiro às mulheres que não tiveram o contato com a sua sexualidade e nem foi conversado abertamente sobre sexo com elas. Então existe um tabu aí muito grande a ser trabalhado, existe um tabu aí que é complicado ser desconstruído, mas quanto mais o parceiro cobra em determinadas situações o sexo de uma forma, a exposição, posições sexuais, maior é a decepção quando a mulher descobre que tudo isso vem com base na pornografia. E, Carol, de que forma a pornografia ela traz uma desestruturação à relação? Você tem a expectativa, quem consome a pornografia tem uma expectativa alta em determinadas questões, e quem descobre acaba se decepcionando e se sentindo traída. Mexe com o emocional da mulher e mexe com o emocional do homem. O sexo ele foi feito para ser gostoso, o sexo ele foi feito para ser uma conexão entre o casal. Se é para ser feito como uma conexão entre o casal, se uma das partes tem uma expectativa muito grande de posições sexuais, da forma com que o parceiro vai corresponder, a correspondência sexual do outro, como o outro vai estar ali disponível para o sexo, entre outros fatores que envolvem a sexualidade, você acaba entrando nesse momento com muitas expectativas, e qualquer coisa que o teu parceiro ou que a tua esposa ela faça é insatisfatório, porque você já tem o que você espera da vida sexual, o que você espera de uma sexualidade. Então você não tem muita paciência para ensinar a esse outro qual é essa conexão. E quando eu digo ensinar, eu não digo ensinar com base na pornografia, eu digo ensinar com base no conhecimento do teu corpo. Tem muitos homens e muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo e utilizam da pornografia, da masturbação, como uma forma de diminuir o nível de estresse, de diminuir o nível de cansaço, o nível de ansiedade, e não como uma forma realmente de prazer, é um prazer imediato que traz grandes prejuízos. Quanto mais você se envolve com a pornografia, quanto mais o vício está ali frequente, mais existe um afastamento social. E quando é descoberto, existe uma vergonha muito grande. Muitas mulheres, elas não sabem lidar com a descoberta da pornografia, então elas acabam brigando, elas acabam gritando, elas acabam perdendo a paciência e passam a vigiar literalmente o parceiro. Só que quando você olha para o conteúdo que é um vício como algo que o parceiro ele está escolhendo fazer todos os dias, não escolhendo porque ele está viciado, mas escolhendo como se ele fizesse de forma intencional e ele conseguisse largar aquilo ali da noite para o dia, que não é uma verdade. Então, quando você acaba assumindo esse papel, você bloqueia o outro para que ele converse com você sobre essa situação que ele está passando. E tenha certeza, muitos homens se sentem envergonhados por ter o vício de pornografia, porque é interessante como é apresentado como algo normal durante a adolescência, mas na fase adulta é algo nojento, é algo que foge do padrão social, e muitas pessoas elas não buscam ajuda, justamente por essa vergonha. Prejuízos na área do sexo, porque você tem uma expectativa que o outro não vai conseguir atender. Após a descoberta da pornografia, a sua esposa ela vai ficar imaginando que você está tendo relações sexuais com ela, pensando nas mulheres do filme pornô. Então isso vai passar o tempo inteiro na cabeça dela até que ela consiga desconstruir, até que ela consiga se sentir segura, até que ela consiga confiar em você de novo. Isso vai ser um pensamento meio que compulsivo ali na mente dela, o tempo inteiro lembrando que existe alguém que está tendo uma relação com ela sem pensar nela, quebra o encanto que a mulher tem pelo seu parceiro, porque ela olha para o parceiro como alguém que jamais faria isso. E no momento que ela descobre, esse encanto ele é quebrado e precisa ser reconstruído, precisa ser reconquistado. Fora as expectativas que elas precisam ser alinhadas. Então, a pornografia ela tem um prejuízo muito grande nas relações. O seu nível de prazer ele diminui. Quanto mais você é exposto à pornografia, à masturbação, o seu nível de prazer ele começa a diminuir e você precisa de mais estímulos para poder chegar a um estágio de gozo
na relação, chegar a um estágio de êxtase ali na relação, e isso não é saudável para sua esposa, porque chega um momento que o corpo dela não consegue corresponder à forma com que você está correspondendo ali na questão do sexo. O outro ponto é você desenvolver ejaculação precoce. Uma outra questão é você, como falam, né, você broxar na hora da relação sexual, porque talvez o canal vaginal de sua esposa não seja tão apertado quanto a sua mão quando você está se masturbando, entre outros fatores, e isso acaba trazendo algumas frustrações na relação, e muitas vezes é um segredo que é velado, e a mulher ela se sente extremamente culpada por não conseguir trazer o prazer que o esposo esperava, por não conseguir corresponder às expectativas do esposo, por não conseguir, entre outras mil coisas que passam na cabeça da mulher. Por isso que é necessário ser sincero com sua parceira, ser sincero com seu parceiro. O que é que a pornografia faz na vida de vocês? Olhar para isso com toda sinceridade, com todo cuidado, porque a relação de vocês pode estar caminhando para um espaço que vocês não desejariam, e muitas vezes isso acontece pelos segredos que são velados, e a pornografia é um dos segredos velados no relacionamento, que muitas vezes nós só descobrimos quando já está em um espaço muito complicado e um vício muito grande. Muitos homens e mulheres têm o vício da pornografia desde a adolescência, não enxergam a princípio como vício, até perceber o quanto é prazeroso e o quanto eles se tornam dependentes daquilo ali. Porque se não fizer, a cabeça fica a mil, porque se não fizer, não consegue ter aquele momento de relaxamento. Então, a masturbação, a pornografia, ela serve como um estímulo de relaxamento para o seu cérebro. Por isso que você busca a mesma coisa que a droga acaba fazendo. Então, olha um pouco para isso, percebe um pouco essa situação na sua vida. E se você tem esse vício em pornografia, busque ajuda, busque profissionais que possam te ajudar, seja muito sincero com a pessoa que está ao teu lado, porque ela tem o direito de escolher se ela está nessa relação, as consequências dessa relação, e escolher também caminhar ao teu lado. A maioria dos casais que eu já atendi na clínica com essa questão escolhem caminhar juntos, e é interessante a corrente de apoio que a esposa ela acaba dando para o esposo para vencer esse vício. Então não tenha vergonha, fale, converse sobre, exponha a situação e reaja a isso, porque você não merece viver preso em algo que não vai te levar a lugar nenhum. Dúvidas, questionamentos, perguntas, passa no meu Insta, manda para mim. É muito bom ter vocês aqui. Uma ótima sexta-feira, que vocês possam caminhar cada dia mais no processo de construção positiva, olhando para vocês e entendendo quem vocês são diante da vida. Uma linda sexta-feira e um bom final de semana.